Olá, meninos e meninas. Vamos gravar a segunda parte da aula do EAD do dia 11/7 de 2020, aprendendo com as curas, né? O módulo 4 do livro 3. Roteiro 3, agora a página 243. E vamos fazer a análise da segunda parte, né, do trecho evangélico aqui, bem no finzinho da 243. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículos 32 e 33. Trouxeram-lhe então um endemoniado. Aqui é o jeito que está escrito aqui, ó, endemoninhado, né? As duas palavras podem, endemoniado ou endemoninhado, as duas podem ser aceitas. Cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Mateus capítulo 12, versículo 22. Bom, esses dois registros do Mateus, né, mostra que houve, afetou o corpo físico, né, não conseguia enxergar, não conseguia falar. E aqui, os autores do nosso livro classificam como fascinação. Eu confesso que não dá para afirmar absolutamente que seja uma fascinação. É sim um processo obsessivo grave, que houve, inclusive, afetou, né, o físico além do psicológico, sim, mas se fosse classificado como uma possessão, também não seria errado, né? Até por ter afetado também porque a fascinação tem várias manifestações, a possessão também. A fascinação, às vezes, ela é muito mais sutil, como eu falei na aula passada, não é? Naqueles itens da obsessão simples que eu falei, você entra em sintonia plena com o obsessor, então ele quer que a gente vá atrás dos títulos, né, da fama, eu desperto o nosso orgulho e a gente vai. Aí é um processo de fascinação, né, porque eu quero isso, porque mexe com o meu orgulho, o obsessor também quer, então é um processo de fascinação clássico. A mesma coisa com relação ao ganhar dinheiro ou qualquer outra coisa que eu também quero e o obsessor também. Então, como eu brinquei a semana passada, né? Junta a fome com a vontade de comer e aí é difícil você debelar esse processo obsessivo. Nesse caso, a gente tem que entender assim que o espírito ele atua via perispírito. Então, o espírito não entra no corpo do indivíduo e toma o corpo do indivíduo. Então, nós encarnados, né, temos nosso perispírito e nós temos a ação de um outro espírito através do seu perispírito, né, nos criando uma interseção, né, criando ali uma zona de, digamos, complementariedade fluídica. Então, esses espíritos ficam interligados, né, ficam ali de alguma maneira vinculados um ao outro, podendo, como a gente viu, gerar inclusive questões físicas, cegueira, né, e também ficar sem falar, ficar sem ouvir. Muito bem, ainda aqui nesse trecho, eu vou ler o finzinho antes de começar a terceira análise aqui, ó. Todo sentimento é energia estática, é parada ali. Todo pensamento é criação dinâmica. Toda ação é arremesso com todos os seus efeitos. Então eu sinto, eu penso e eu ajo. Então assim, houve um processo, né, de fazer. E aí, através das nossas obras, das nossas palavras, né, das nossas atitudes, é que nós vamos gerar essa interação maior ou menor com os espíritos. Então, falaremos ainda na aula de hoje assim, como nos proteger da obsessão. Cuidando das nossas palavras, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Não tem pílula mágica, não tem fórmula que vai no centro, recebe um passe e está livre da obsessão. A gente vai ver que é mais profundo do que isso. O terceiro trecho, Evangelho, na página 244, ele começa assim: E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre,
peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrereis? Né? Aqui Jesus fala assim: a hora que eu não tiver, como é que vai fazer? Né? Traz-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Imagina a autoridade moral de Jesus, né? Então, esse menino, quando foi trazido, olha a descrição que o pai falou, né? O menino se debatia, se machucava, né? Muito comum nos casos de possessão. E o pai falou: Eu já pedi até para os seus discípulos aí, mas eles não deram conta, não afastaram, né? Não tiraram esse espírito que está junto do meu filho. Um caso clássico de subjugação, né? O espírito dominava ali o ser encarnado e, né, um caso bastante complicado, porque os discípulos não tiveram autoridade moral, apenas o Cristo mesmo teve. Por que que isso se dá? Por que que alguns casos são mais complexos? Justamente porque existe uma ligação entre esses espíritos. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que aquele que era a vítima naquele momento, né, sofrendo o processo obsessivo, pode ter sido no passado o algoz, pode ter feito coisas muito ruins para aquele obsessor. E o obsessor não quer saber de conversa, não quer saber de você falar assim, não, olha, você tem que perdoar. Ele não está nesse clima, nessa vibe, né? Eles não vão se sensibilizar com poucas palavras, não. Na verdade, eu confesso que quando comecei a dialogação, há muitos anos atrás, eu tinha um pé atrás com a dialogação. Eu achava que era um serviço que eu fazia, mas que não resolvia muito não. Eu falei, mas a gente não consegue fazer a pessoa mudar de time de futebol, né? Vai conseguir fazer ela largar um processo obsessivo, às vezes de séculos. Ainda que eu fizesse, eu não confiava muito que aquilo desse resultado. Certa feita, durante o sono do corpo físico, eles me permitiram assistir uma reunião mediúnica, então em espírito, né, para eu entender, né, na verdade isso eu devo fazer com frequência, muitos de nós devemos fazer isso, mas eles me permitiram lembrar, né, normalmente a gente não se lembra. E o que eu lembro então dessa experiência? Que quando o espírito, aí olhando do ponto de vista espiritual, quando o espírito está lá sendo atendido, primeiro ele foi preparado para ser levado lá. A espiritualidade já vem criando mecanismos, né, para esse atendimento, já trouxeram coisas, já propiciaram visões para esse espírito, enfim. Não é que a conversa do dialogador tem tanto poder mesmo, mas o entorno, tudo aquilo que foi preparado, pode sim demovê-lo, pode ser a gota d'água que estava faltando para mudança, não é? Então, muitas vezes não. Muitas vezes a gente dialoga, o espírito vai embora e não vai resolver, pelo menos naquele momento, nada. Mas outras vezes funciona porque é como se ele já estivesse pronto para aquela mudança, não é? Bom, aqui, ainda dessa parte, fala que nesses casos mais graves é necessário oração e jejum. Mas vamos entender aqui, jejum aqui não é ficar sem comer não, viu gente? É jejum das coisas negativas. Né? Quando a gente fala em jejum, a gente tem que pensar em não fazer, né? Mas não é só o não fazer no sentido de comer, é não fazer coisas, não ingerir coisas negativas, não emitir coisas negativas. Esse é o verdadeiro jejum que se refere aqui o Evangelho, tá certo? Nesses casos, como eu falei, mais graves, são espíritos vinculados às vezes de muitas encarnações e o máximo que a gente consegue fazer é amenizar aquela situação momentânea.
Então há sim a possibilidade de você temporariamente afastar, para dar até um alívio ali para quem está sofrendo a ação obsessiva, e essa pessoa poder se recuperar, poder recobrar a própria consciência, às vezes abalada. Mas não é bom que a gente não se iluda. Se não houver mudança de comportamento, de pensamento e de sentimento do obsediado, o processo obsessivo volta.